Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre sistema imunológico inato e adaptativo. Lembrando que sistema imunológico é um só, nosso corpo tem um sistema imunológico extremamente complexo. E obviamente para a gente estudar, a gente classifica eles no inato, que está deste lado, e no adaptativo, que está nesse lado. Então eu vou diferenciar cada um deles, lembrando que eles trabalham juntos, porque o nosso corpo, troço interessante isso, nosso corpo é um emaranhado de células. Cara, tu é pura célula, se tu olhar, se tu tomar banho assim, e fosse possível a gente mirar o microscópio enquanto que a gente está tomando banho na nossa pele, a gente ia ver várias células indo ralo abaixo, está tudo normal, porque elas vão se regenerando e tudo mais. Dentro do nosso corpo tem outros tipos de células, por exemplo, células de defesa. Claro, nosso corpo tem trilhões de células e várias células diferentes. Então você tem as células especializadas em armazenar gordura, que são os adipócitos, células especialistas em se comunicar e gerar o pensamento, a lembrança, que são os neurônios, células dos ossos, células das cartilagens, nosso corpo é repleto de células e células diferentes e algumas delas, um grupo de células que a gente chama de leucócitos, são vários tipos, são células que estão ali para defender o nosso corpo, como um verdadeiro exército. Porque imagina, o nosso corpo consegue identificar as nossas células. Então imagina, está lá um leucócito, um macrófago passeando e fala, aqui uma hemácia. Eu não vou atacar essa hemácia porque essa hemácia faz parte do nosso time, é do nosso corpo. Óbvio, né? Agora imagina que uma bactéria entre e essa bactéria não faz parte do nosso corpo e ela ali dentro começa a se multiplicar. Cara, se o nosso sistema imunológico não combater essa bactéria, ou um fungo, ou um protozoário, ou um vírus, ele vai se multiplicar e vai gerar danos para o nosso corpo. Então o sistema imunológico, como um todo, serve para evitar que esse micro-organismo entre, e caso entre, eu falo de micro-organismo, mas é qualquer coisa que cause ali um problema no nosso corpo. Caso ele entre, que combata antes que ele nos mate. Então, basicamente é isso. E para deixar didático, a gente divide em imunidade inata e imunidade adaptativa. Inata, preste bem atenção, gurizada, isso aqui é o mais importante para você entender dessa aula. Fala, primeiro, sistema imunológico é extremamente complexo. Tu vai chegar lá no ensino superior e tal, você vai falar, isso aqui é complicadíssimo, não entendo nada. Calma, eu tô aqui para isso. Então a gente vai ter que entender esse geral. Quando fala de sistema imunitário ou sistema imunológico inato ou imunidade inata, lembre-se, a palavra inata significa que você nasce com ela. Se você nasce com ela, ela ainda não foi treinada. Logo, é inespecífica e não se altera. O que eu quero dizer com não se altera? Imagina que um fungo está te causando uma doença. Você tem uma imunidade inata que tenta combater ou que tenta fazer com que esse fungo nem entre no teu corpo para causar doença. Agora, se é uma bactéria, a imunidade inata vai ter a mesma defesa, o mesmo mecanismo de defesa. É diferente da adaptativa, o nome já está falando, ela se adapta. Vamos deixar isso aqui na sequência. Então, quando a gente fala de imunidade inata, é aquela que a gente nasce, todo mundo já tem essa defesa, e ela tem vários mecanismos, né? Então, um dos mecanismos é barreiras e agentes de defesa local, outras são fagocitoses, células que fazem a fagocitose ali dentro, outras são liberação de interferons, outra de sistema complemento e inflamação. Vou falar de cada uma delas. Te liga. Primeiro, são as barreiras e agentes de defesa local. Isso aqui faz parte da imunidade inata. Primeira é a pele. Ou melhor, primeiro é uma barreira física, que é a pele. Veja comigo. Cara, a tua pele é repleta de células com várias camadas, de células mortas e células muito juntinhas, é tecido epitelial. Se essas células estão muito juntinhas e têm várias camadas, a chance de um micro-organismo conseguir passar por elas é muito pequena. Então ela consegue, claro, existem alguns parasitas que penetram ativamente, por exemplo a esquistossomose, né? Penetra ativamente na tua pele, aí é complicado, né? Mas uma bactéria, um vírus, um fungo, dificilmente vai penetrar na tua pele se ela estiver íntegra. É óbvio que se você se cortar vai entrar um monte de coisa lá, gera até inflamação e tudo mais. Mas se a tua pele está íntegra, caiu um monte de bactéria aqui, deixa elas aí que elas não vão fazer nada para ti. Então é uma das barreiras, a pele e a mucosa oral, anal, vaginal, né? São mucosas também com células que tentam, de certa forma, proteger a entrada de micro-organismo. Obviamente é uma primeira defesa, mas ela não é infalível. Outra, defesas químicas, a secreção de muco. Vamos lá, o que é a secreção de muco? Um exemplo, você tem a tua traqueia. Na tua traqueia,
tem cartilagem, o sistema respiratório, a gente estuda isso de uma forma fantástica, ela secreta um muco. Esse muco faz com que partículas, poeiras, micro-organismos, antes de chegar no teu pulmão, elas se grudem na parede, ficam grudadas nesse muco, porque células caliciformes estão liberando esse muco. Junto com isso, estas células possuem cílios que movimentam esse muco para cima para você botar para fora aquele negócio que estaria entrando nos teus pulmões, né? Outra lágrima, cara, teu olho está irritado, está ruim, tu vai chorar, para quê? Para limpar, para eliminar, é uma defesa também. A própria saliva tem micro-organismos que não aguentam a nossa saliva, e se entra o ácido clorídrico lá no teu estômago, tem um pH super baixo, ou seja, ele é muito ácido. Tem uma coisa aqui atrás, acho que é a etiqueta, essa etiqueta está meio lembrando, deixa eu ver aqui, tá tudo ok? Parei, pessoal, para aí, vamos lá. Já continuamos, porque senão o microfone cai para cá, o áudio fica abafado, né? Não dá certo. O ácido clorídrico, moçada, é muito ácido ali. Então, várias bactérias que entram com o alimento morrem no estômago. Chega lá o ácido, morreu e ela não vai chegar no teu intestino. Claro que existem bactérias que sobrevivem a essa acidez e passam. Lembrando, né, pessoal, isso aqui não é inviolável. Obviamente são defesas, mas ao mesmo tempo que nós temos defesa, os agentes infecciosos, eles têm também mecanismos de burlar a defesa. Outras são barreiras biológicas. Como assim, professor? Agentes biológicos. Veja, a microbiota é o nome que antigamente a gente chamava, por exemplo, de flora intestinal. Hoje o termo mais correto é microbiota. Tanto a microbiota na pele, ou a microbiota das mucosas, ou a microbiota intestinal. São micro-organismos, bactérias ou fungos, os dois juntos, de diversas espécies, que são benéficos. Então na tua pele hoje, imagina a bactéria muito menor do que uma célula nossa. Então nós somos repletos de bactéria pela nossa pele. Isso é um problema? Fala, pessoal, agora me desbloqueou mais um trauma na minha vida. Não, são bactérias, são fungos que se estão ali em equilíbrio, não causam problema nenhum. Pelo contrário, por estarem na nossa pele, essas bactérias benéficas da nossa microbiota impedem que outras bactérias patogênicas se instalem naquele local, porque ela já está ocupando aquele nicho, aquele local, certo? Já está com os seus recursos ali, então vem sai daí que aqui já está ocupado, e eu não faço mal para este corpo aqui, entendeu? Uma bactéria, um fungo patogênico faria. Então é importante. Aí, claro que se você estudar a microbiota intestinal, você vai ver que ela tem várias outras funções, até para a produção de vitaminas. Então a gente está se dando bem ali, né? Outra barreira, ou melhor, outra defesa que faz parte da imunidade inata é a fagocitose. Existem células do nosso sistema imunológico, lembre-se, as células brancas, né? São células. Vamos lá, o nosso sangue tem células vermelhas, que são as hemácias, ou glóbulos vermelhos, e tem os leucócitos, ou células brancas, que são células responsáveis pela defesa do nosso corpo. As hemácias, é tanta hemácia que tem, dentro da hemácia tem hemoglobina, que é uma proteína com pigmento vermelho, que é por isso que nosso sangue é vermelho. Só que se você olhar no microscópio, você vai ver que junto com esse monte de hemácia vai ter células que não têm essa pigmentação, que são as células de defesa. Ok, entre elas, entre as diversas células de defesa, existem os neutrófilos, os monócitos, que depois se diferenciam em macrófagos, e os eosinófilos. Essas aqui são responsáveis por fazer fagocitose. O que é a fagocitose? Imagina que tem uma bactéria aqui. Essa célula identifica essa bactéria e fala, não é para estar aqui, né, velho? Então ela emite pseudópodes, que são projeções do seu citoplasma, a partir, obviamente, da membrana plasmática, puxa essa bactéria para dentro e coloca internamente no seu citoplasma. Lá dentro, uma organela vai se juntar, são os lisossomos, né? Vai se juntar com este fagossomo que foi trazido para dentro pela fagocitose. Então vem aqui o fagossomo, trouxe a bactéria para dentro por fagocitose, aí vem o lisossomo, entra aqui e é cheio de enzimas digestivas, que vai destruir a bactéria e depois vai botar para fora por defecação celular ou plasmocitose, vai mandar fora. Ou seja, tu digeriu, você destruiu, graças à fagocitose. A professora não poderia passar por outro tipo... Eu estou estudando aqui citologia, eu lembro que tem transporte passivo, transporte bomba de sódio de potássio. Não, cara, uma bactéria é muito grande, ela não consegue passar por proteínas de membrana ou pela bicamada de fosfolipídio. Por isso que tem que ter essa projeção, essa fagocitose, que ocorre a emissão dos pseudópodes. Tá? Então tem várias umas, e isso aqui neste caso é inespecífico, tá, gurizada? É óbvio que vão surgir também células que fazem fagocitose do sistema adaptativo, ok? Que daí é mais específica no caso.
Outro mecanismo, tá? Porque só, eu vou voltar só um pouquinho para você entender. Isso aqui é o primeiro, são as barreiras. Então eu coloquei aqui primeirinho. Tipo, é para não entrar, é para não chegar o micro-organismo ou agente infeccioso no nosso corpo. Se isso aqui passou, vem a segunda barreira, que inclui fagocitose, interferons. O que são interferons? Imagina que tem um vírus dentro de uma célula tua. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Então está dentro da tua célula. A tua célula nota isso e ela começa a ser atacada. Essa célula que está sendo atacada libera glicoproteínas, que são mensageiros químicos, que nesse caso a gente chama de interferons. Esses interferons atingem células vizinhas daquele tecido e sinalizam que tem uma célula sendo infectada. Tipo, é como se chegasse uma carta para ti, ela abre assim e fala, pô, eu tô aqui. Imagina teu vizinho manda uma carta e fala, aqui tem um monte de desgraçado querendo destruir a nossa casa. Fecha a janela, velho. Fecha as portas, liga para a polícia. É isso que acontece. Então os interferons são esses mensageiros que uma célula manda para as células, para as casas vizinhas, para que as vizinhas consigam se proteger daquele ataque. Então muito importante. Então aumenta a resistência de células vizinhas. Outro, o sistema complemento. O sistema complemento, primeiro que são várias proteínas que são secretadas e essas proteínas desencadeiam, ativam uma cascata de reações, várias reações, entre elas gerando a inflamação. A inflamação, moçada, tá? Ou seja, o sistema complemento pode ativar a inflamação. A inflamação é um processo extremamente importante. Como assim? Tu fala assim, mas eu não quero ter inflamação. Eu não quero ter inflamação. Obviamente, né? Tu não quer, mas se tem algum micro-organismo ali, a inflamação favorece a chegada de células de defesa. Ela aumenta a permeabilidade dessas células de defesa pelos vasos sanguíneos, pelos capilares. Justamente porque durante a inflamação, que é onde está acontecendo a infecção, né? Ocorre a liberação de histamina. A histamina tem essa característica, então vai ficar avermelhado, vai ficar inchado, vai ficar quente. E tudo aqui vai formar pus, que eu já vou explicar para vocês, e aumenta a permeabilidade, a facilidade com que o plasma chegue nesse local e também células de defesa cheguem nesse local para que elas possam atuar destruindo os micro-organismos. Tá? E aí forma pus, aí tu fala, professor, mas aí formou pus, aquele líquidozinho amarelo e tal. O pus nada mais é do que quando o teu corpo está tendo uma defesa efetiva naquele local, células começam a morrer do nosso próprio corpo juntamente com as bactérias ou micro-organismos ou agente infeccioso. A gente fala agente infeccioso como forma geral, certo? E aí o resultado dessa destruição geral forma esse líquido amarelado, esse pus, que às vezes pode formar até um furúnculo, né, tudo mais. Só que se não é grandes quantidades, o teu próprio corpo, depois vem células, macrófagos, eles começam a limpar, fazer essa faxina desse pus e mandando embora, né? Eles limpam isso, eles digerem esse pus. Só que então o pus, obviamente, é um resultado da defesa do teu corpo. Não significa, tu tem muito pus, claro, ele pode extravasar, pode causar problema, tudo em excesso é um problema, né? Mas o pus significa que o processo de inflamação está acontecendo. Então, perceba que tudo isso aqui, moçada, isso tem que deixar bem claro para vocês. Porque você pode até num dia falar, não lembro mais o que é interferon, o que é isso. Não. Mas se você se lembrar que a imunidade inata envolve algo que não é específico, a gente nasce com essa característica aqui e ela vai atacar da mesma forma, independente do organismo, do agente infeccioso que está ali, é um passo importante no seu conhecimento dentro de imunologia. Agora eu destaquei aqui uma palavrinha, febre. A febre também faz parte da imunidade inata. Eu tenho uma aula sobre febre, porque é algo que a gente acha que é simples, né? Primeiro, que febre não é uma doença, febre é um sintoma. Significa que se o teu corpo está sendo atacado, tem processo inflamatório, algumas células podem lançar mensageiros químicos que aumentam, que fazem com que o teu cérebro compreenda que tem que aumentar a nossa temperatura corporal, porque a gente sempre está regulado para 36 graus e meio, 37. Se tem um ataque por um agente infeccioso, o nosso corpo aumenta a nossa temperatura, ou seja, aumenta o limite que ele permite a temperatura do nosso corpo de 36,5 para 38, de repente 39. Por que isso? Por que isso faz parte de uma defesa? A febre é ruim, eu estou com febre, eu tenho que tomar um remedinho. Não, calma. Porque a febre, quando sobe, vai prejudicar aqueles micro-organismos que estão no seu corpo. Eu explico. A gente pega um bolo, por exemplo, um pão, um resto de comida e põe na geladeira. Por que a gente põe na geladeira? Porque a gente diminui a temperatura. Ao diminuir a temperatura, bactérias ou fungos não vão se dar bem, não vão se multiplicar bem lá, porque está frio para eles. Com essa mesma lógica, o nosso corpo faz um mecanismo chamado febre, no qual a gente pega a temperatura, imagina 36 graus e meio, a bactéria está feliz da vida no teu corpo. Então vamos esquentar um pouco para esse desgraçado aqui.
Aí põe lá 38,5, 39, a bactéria agora fala, bate que está muito quente, eu sigo aqui me reproduzindo, mas está muito quente. Ou seja, a febre está te defendendo. É de forma inespecífica, não importa o que está causando essa inflamação, a febre vai surgir, não em todos os casos, mas se for algo mais forte principalmente, como forma de defesa. É óbvio, assim como eu falei do pus, a febre ela é uma defesa, mas ela também pode ser um problema. Porque como a febre ataca as células que estão te causando o problema, a doença, ela também vai atacar as tuas próprias células. Então se a temperatura chegar a 41,5, vai ter que diminuir essa temperatura imediatamente, senão você pode ter consequências com desnaturação proteica e uma série também de problemas que podem acontecer. Beleza, então isso aqui é a imunidade inata, que a gente nasce, que está lá bonitinho. Agora vamos falar da imunidade adaptativa. O nome está falando. Repara que se nada disso aqui funcionar, vem a nossa terceira etapa. Eu falo terceira etapa, mas pode ser que isso tudo está acontecendo, porque quando essa aqui está acontecendo, essa aqui não deixou de acontecer. As barreiras ainda estão lá, a fagocitose por esse aqui dentro lá, só que esse aqui entra em ação agora. E esse é específico e sofre alteração. O que significa? Você pegou uma doença, ele vai lá, vai estudar aquele micro-organismo que está causando a doença, vai fabricar anticorpos específicos sobre aquele micro-organismo, vai fazer toda ali uma análise. E depois que combater esse micro-organismo, vai gerar células de memória. Já vou explicar isso para vocês. Então, se esse mesmo micro-organismo passar novamente por todas essas barreiras, vai chegar lá e o teu corpo fala, esse eu já conheço, o ponto fraco dele é aqui, pá! E vai destruir antes dele causar a doença. Fantástico, né? Nosso corpo é lindo. E aqui, gente, para nós entendermos a imunidade adaptativa, 2 nomezinhos tem que estar bem claro aí no seu conhecimento. O primeiro é antígeno e o segundo é anticorpo. Lembrando que nós temos uma aula aqui completinha sobre antígeno, é uma aula só, que a gente fala só de antígeno e anticorpo, a gente fala só, né? Ainda assim é muita coisa, mas a gente aprofunda um pouco mais em antígeno e anticorpo, é muito importante você assistir para se aprofundar. Mas enfim, vou resumir para vocês, antígeno é tudo aquilo que entra no nosso corpo, um agente patogênico, e ele pode ativar a imunidade humoral ou a imunidade celular, ou as duas, ele vai ativar essa resposta aqui do nosso corpo, certo? E o anticorpo, já está falando, anticorpo, é um anticorpo estranho. Um corpo estranho entrou, que é um antígeno, né? Sei lá, um agente infeccioso. O nosso corpo vai produzir, eu já vou falar como, moléculas que vão neutralizar esse agente infeccioso. Isso a gente chama de anticorpo, tem aquele formatozinho de Y, tão famoso, que a gente pode chamar também de imunoglobulinas. Aí tem IgE, IgA, IgB, vários IgG, IgM, cada uma com as suas funções. Agora, dentro da imunidade adaptativa, nós temos a imunidade humoral e a imunidade celular. Qual é a diferença entre cada uma delas? Eu vou colocar aqui, o que eu botei aqui, linfócitos B para humoral e linfócitos T para a celular, ok? Aqui envolve anticorpos, produção de anticorpos. Aqui ocorre uma destruição, certo? Ou seja, destrói, reconhecem os antígenos e os destrói. Agora, olha só, vamos entender primeiro a imunidade humoral. Vamos lá. É mediada por linfócitos B, ok? Enquanto que a celular é por linfócitos T. Voltando para o humoral. São esses linfócitos B que se diferenciam em plasmócitos, que são os linfócitos B maduros e prontos para produzir anticorpos. Então, olha só, vamos lá. Primeiro temos lá os linfócitos B. Está tendo um ataque e ela vai agora fazer uma estratégia para destruir especificamente aquele micro-organismo. Então, os linfócitos B, depois de várias reações, eles vão se transformar em plasmócitos, que são outras células, que são especializadas em produzir anticorpos em massa. Esses anticorpos vão atacar marcando o antígeno, marcando aquela bactéria, aquele fungo, aquele agente infeccioso, marca ele, facilitando a fagocitose, ou seja, neutraliza o micro-organismo, marca ele, de maneira que o nosso corpo fala, aquele lá que está marcado, é aquele lá que a gente tem que destruir, e não os outros que não fazem parte do que está nos causando a doença. E aí, como eles estão marcados, vem células que fazem a fagocitose, limpando, destruindo aquele agente infeccioso. Muito bem, então a humoral, linfócitos B, que se diferenciam em plasmócito e produzem anticorpos que neutralizam o antígeno e permitem a fagocitose. Segundo, imunidade celular. Moçada, a imunidade celular, ao invés dos linfócitos B, envolvem-se aqui, é mediada por linfócitos T. Linfócitos T, por sua vez, existem 2 tipos, que são os linfócitos T auxiliares
que a gente pode chamar de CD4, e os linfócitos T citotóxicos, que a gente pode chamar de CD8. Ok, cada um deles tem uma função. Fala, cada vez dificulta mais. Por favor, gurizada, preste atenção, não é difícil. É chato, eu sei, às vezes é chato, embora seja lindo e fantástico. Porque, eu sinceramente, eu estou aqui dando aula, eu estou emocionado aqui, eu acho isso fantástico. Embora eu saiba da complexidade. Se eu for pegar um livro de ensino superior, pegar um artigo, a gente vê que cada vez mais que a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Mas a gente tem que entender o geral. Muito bem, então olha só, os linfócitos T, CD4, que são os auxiliares, eles reconhecem os antígenos. Então olha o que eles fazem, eles falam, puxa, isso aqui é um antígeno, isso aqui não faz parte do nosso corpo, isso aqui é um invasor. Eles fazem o que dentro da imunologia a gente chama de, eles são apresentadores, eles reconhecem e apresentam o antígeno para outras células, por exemplo, para macrófagos, para esses macrófagos destruírem esse antígeno. Então nada mais do que ele faz, peguei aqui, tudo bem, aqui macrófago, tá aqui, tô te apresentando, destrói esse desgraça aqui, ok? Então esses são os linfócitos T auxiliares. Depois tem os linfócitos T CD8, que também tem uma função importante, só que nesse caso, ao invés de reconhecer o antígeno, eles vão destruir o antígeno. Eles destroem essa célula que está infectada. Imagina, tem uma célula tua que está sendo parasitada por um vírus, tá lá. Eles vão identificar essa célula e vão se grudar nessa célula e vão destruir essa célula. Mas a célula vai morrer? Vai. Só que vão morrer também os vírus que estão ali dentro. Lembrando que um vírus entra, parasita essa célula, faz com que a célula produza centenas ou milhares desses vírus que rompem a célula e cada um desses vírus vai entrar em outra célula. Então é melhor tu destruir aquela repleta de vírus antes que os vírus destruam esta célula e eles se espalhem para outras do nosso corpo. Então os linfócitos T, CD8 destroem essas células infectadas, ok? Lembrando, pessoal, que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? A gente divide em caixinhas para ficar mais didático, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E aí tem um outro assunto que faz parte da imunidade adaptativa, que é a memória imunológica. Então repara aqui, é uma característica fundamental do sistema imunológico adaptativo. Porque se ele é adaptativo, ele vai, primeiro, combater especificamente, produzir anticorpos específicos para as células destruírem ou fagocitarem aquelas células que estão ali invasoras, né? Só que, cara, não é só isso. Eles não são burros, eles são espertíssimos, moçada. Então, além de destruir, eles vão guardar algumas células e falar, tchê, sobrevive aí e guarda as informações desse agente infeccioso. Porque vá que eles entrem novamente, a gente vai estar pronto para combatê-los. Essas são o que a gente chama de memória imunológica. Então os linfócitos T e os linfócitos B, tá, esses aqui, vão produzir basicamente dois tipos de células. Repara só no nome. Uma são as células efetoras. As que eu falei aqui são as células efetoras, aquelas que efetivamente vão destruir ou vão neutralizar, ou vão produzir anticorpos para neutralizar o agente infeccioso. Só que além dessas aqui que estão fazendo todas essas paradas aqui, a memória imunológica, estas células, vão separar algumas para que elas guardem a memória imunológica. Essas que são as efetoras, essas que eu mostrei para vocês, elas duram pouco tempo. Elas atacam, combatem e depois elas morrem. As células de memória imunológica, elas duram anos, décadas ou a vida inteira da pessoa. É por isso que se durante a infância você teve catapora, ou se recentemente você se vacinou, você guardou células de memória contra a catapora e você não vai mais ter. Mas a pergunta filosófica é, tchê, como é que a catapora sabe que não vai entrar em mim? Não, ela entra em ti. O vírus da catapora entra no seu corpo. Só que nós temos memória imunológica que vai identificar este vírus e vai destruí-lo antes que ele se multiplique e cause a doença no nosso corpo. Veja, isso que é interessante, moçada. Se não fosse a memória imunológica, a gente pegaria a catapora 10, 20, 30 vezes na vida e seguiria pegando. A gente combateria, só que não guarda a memória, aí vem de novo, a gente não lembra mais, então vai ter que combater desde o início e tal. Agora, é por causa disso aqui que vírus, como a catapora e diversos outros, ou bactérias, a gente só tem uma vez. E é por causa disso que as vacinas existem. É óbvio, você deve estar perguntando do outro lado, professor, então por que a gente pega a gripe todo ano e tem que se vacinar todo ano? Que depende do micro-organismo. O vírus da gripe é um vírus que ele sofre muita mutação, evolução, certo? Então ele sofre muita mutação. Então a vacina que tu tomou num ano não significa que ela deixa de ser eficiente no ano seguinte. É que os vírus durante esse ano ou alguns anos sofreram mutações e agora eles vêm com uma
certa estratégia que nosso corpo até fala, tia, eu lembro algo parecido disso, mas não era bem assim. Ele veio, num ano ele está com cabelo preto, no outro ele pintou de cabelo rosa. Aí no ano seguinte o cabelo é vermelho, então a gente sabe ali, só que não é específico para ele. Então a gente vai ter a doença. Agora, como eu disse, alguns outros, como a catapora, não sofrem essas mutações. Então é uma vez, tomar vacina de algumas doenças é uma vez só e nunca mais você vai se preocupar em tê-la, ok? Por isso que é tão importante, moçada, se vacinar. Inclusive, uma aula que nós temos aqui também é a diferença entre soro e vacina, que são formas de combater, de imunidade, seja uma imunidade para longos períodos, que é a vacina, ou seja, uma imunidade na hora. Imagina, foi mordido por uma cobra. Cara, tu não vai, vou me vacinar contra o tétano, tu tá lá com a bactéria do tétano dentro de você, vou me vacinar. Não, vai, já tá lá, velho. A vacina vai te gerar imunidade a partir de, sei lá, 15 dias, 20 dias e vai durar a vida inteira. Não, tu precisa para agora, tu toma o soro, que te dá os anticorpos específicos direto na corrente sanguínea. Ok? Vale essa lembrança aí. E aí nós temos o que a gente chama que a memória imunológica, ela gera uma resposta secundária. O que seria isso? Veja, um vírus que entra para você, você nunca teve contato com ele, é uma resposta primária. Ela é mais lenta e menos eficiente, porque a gente ainda não tem células de memória. Então ela vai levar mais tempo e vai ter uma eficiência boa, o suficiente para destruir o vírus, né, antes que eles nos destruam, ou bactéria. Tá? Agora, se esse mesmo vírus ou essa mesma bactéria atacar o seu corpo novamente, vem a memória, a resposta secundária, que ela é muito rápida e muito forte. Como eu falei, o vírus entra novamente em ti, só que antes dele se multiplicar o suficiente para causar qualquer tipo de sintoma, você já destruiu ele. Veja, agradeça a ciência, né, moçada? Que coisa maravilhosa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá lá. Ok? Então é isso, basicamente é isso. Lembrem-se que o nosso sistema imunológico, se você assistir aula específica sobre o sistema imunológico, a gente tem que falar sobre órgãos do sistema imunológico, onde estas células são produzidas. Tá? O foco desta aula aqui foi diferenciar o sistema imunológico inato do adaptativo, ok? Então é algo importantíssimo dentro da imunologia. Se você entendeu isso aqui, você já está um passo à frente. Agora é óbvio, dependendo do seu nível de estudo, se eu estou no ensino médio, beleza. Não, estou no ensino superior, preciso estudar mais. Aí você vai ter que desbravar um pouco mais como ocorre o sistema complemento, como é que acontece essa apresentação do antígeno, como é a produção dos anticorpos, quais são os tipos de anticorpos, tenho aqui na aula de anticorpo os tipos de anticorpos. Certo? Você tem que se aprofundar, dependendo do seu objetivo que está aqui, tá bom? E é isso aí, gurizada. Eu gosto muito de receber recomendações de aulas. Várias das aulas que eu gravo aqui no YouTube são pedidos de vocês. Por exemplo, eu gravei semana passada sobre anemia falciforme. Porque na anterior ainda semana, eu tinha gravado uma aula sobre teste do pezinho, onde eu falo das doenças que o teste do pezinho pode detectar. E aí a pessoa falou, não, então especifica um pouco, porque eu falei lá sobre anemia falciforme. Aí alguém falou, faz uma aula se aprofundando um pouco mais em anemia falciforme. Eu falei, que legal, vamos falar. Aí a gente fez a aula. Então fica aqui o convite, se você quiser sugerir alguma aula, algum vídeo, algum assunto que eu possa explicar de forma biológica, tá, pessoal? Me explica fisicamente, ou quimicamente, ou matematicamente. Não, eu vou explicar biologicamente a parada aí. Eu venho, faço um quadro e explico para ti, porque eu tô aqui, eu tô em casa, feliz da vida, tô no que eu gosto, tô no que eu amo, sou professor, porque estou apaixonado por isso. Até mais, gurizada. Tchau, tchau. Valeu por assistir. Não esquece do like felpudo. Estamos juntos. Tchau, tchau. E se inscrever no canal, né? É claro, que barbaridade.